Aula 59. Conservação dos recursos naturais renováveis. O que são os recursos naturais renováveis? São elementos da natureza que podem se regenerar naturalmente em escalas de tempo humanas. Desde que o uso seja racional e compatível com sua taxa de renovação. Exemplos, principais exemplos de recursos naturais renováveis: água doce, o solo fértil, a vegetação nativa e florestas, a fauna silvestre, a atmosfera limpa e recursos pesqueiros. Mesmo sendo renováveis, podem se tornar escassos ou inviáveis se mal manejados, tendo em vista que, apesar de serem renováveis, são limitados. Tá certo? Como, por exemplo, rios poluídos, sobrepesca, erosão irreversível, extinção local de espécies. Todos esses são exemplos aí de bens, né, que ficaram inviáveis quando mal manejados por uma ação antrópica. Princípios da conservação ambiental. Uso sustentável, utilizar recursos sem comprometer sua regeneração. Função ecológica da propriedade. Propriedade deve respeitar limites ambientais. Capacidade de suporte do ecossistema. Limite de exploração sem causar colapso. Equidade intergeracional. Assegurar a disponibilidade de recursos para as gerações futuras. Vamos lá, estratégia de conservação. Conservação in situ, já falamos disso aqui, tá bom? No local de origem. Unidade de conservação de uso sustentável. Terras indígenas e terras quilombolas. No caso, está falando de delimitações, né? Delimitações. Estratégia de conservação por meio de delimitações de áreas. Isso. Reservas legais, área de proteção permanente em imóveis rurais. O Brasil já, a meu ver, já cumpre muito bem isso. Manejo florestal sustentável, isso aqui que precisa melhorar muito. E também a questão de corredores ecológicos, eu não tenho capacidade ainda para julgar o quão útil realmente é esses corredores ecológicos, né? Mas a proposta é interessante. Conservação ex situ, fora do habitat natural. A gente tem por meio de banco de semente, germoplasmas, zoológicos e criadores. Eu sei que pelo menos a parte do banco de sementes, a Embrapa faz um trabalho fenomenal com isso aqui, tá bom? Os zoológicos do Brasil têm muito a melhorar, tanto com meios de captação de recursos, né? Eu acho que o governo deveria abrir os zoológicos para poderem captar recursos por outros meios que não somente os governamentais. E aí, numa segunda instância, os zoológicos também precisam melhorar muito a sua gerência interna também, né? Para que realmente possa ser criado esse ambiente de mentalidade de conservação ex situ e não simplesmente de mostrar um animalzinho preso e triste para a população que também é presa e triste em outros sentidos, né? Mas ótimo. Conservação ex situ, também em jardins botânicos e aquários públicos. E também em centros de reabilitação de fauna silvestre. Isso aqui ainda precisa muito aqui no Brasil. A conservação efetiva, ela combina a proteção do ecossistema natural com o uso de tecnologia, legislação e gestão participativa. Vamos ver alguns marcos legais para a conservação. Nós já lemos aqui na aula anterior o artigo 225 da Constituição Federal de 88, onde tem um conteúdo que deve proteger o ambiente para presentes e futuras gerações. Tem a Lei das Unidades de Conservação, Lei 9.985 de 2000, estabelece categorias de unidade de conservação e diretrizes de gestão. Tem a Lei do Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, proteção da vegetação nativa. Puxa, esqueci o que significa RL, me perdoem. APPs e cadastro ambiental. Lei RL. Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, PNRH, Lei 9.433 de 97, com a gestão descentralizada da água. Tá bom? Ainda para finalizar essa parte dos marcos legais, a Lei da Mata Atlântica, a Lei 11.428 de 2006,
com regras específicas para a conservação do bioma da Mata Atlântica. Instrumentos e programas de conservação. A gente vai ter o cadastro ambiental rural, que a meu ver tá bem avançado também no Brasil, mapeamento e monitoramento do solo e áreas protegidas em propriedades. Acho que isso aqui, velho, é só o pessoal que já está trabalhando com o cadastro ter uma vontade melhor, maior ainda de trabalhar, sabe? Limitar as áreas com mais carinho no sistema. Às vezes eles fazem de modo a deixar a área de fora, sabe? Deixar a área de fora. Mas ótimo. Também tem os instrumentos e os programas do pagamento por serviços ambientais, PSA. Eu acho muito estranho PSA porque eu sou veterinário, né? E aí isso aqui pra mim significa peste suína africana. E se colocar um N bem aqui, aí vira Programa Nacional de Sanidade Avícola. Mas ótimo. Não é peste suína africana, é o pagamento por serviços ambientais que tem como finalidade recompensar quem conserva. Produtores que preservam nascentes. Tem um plano de manejo florestal sustentável, com a exploração planejada e regenerativa de florestas nativas. Tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, que estabelece a Rede Nacional de Unidade de Conservação com diferentes graus de uso, tá bom? E também o ZEE e o EIA-RIMA, que são planejamentos territoriais e a variação prévia de impactos. Vamos para alguns indicadores de eficácia na conservação. O indicador de cobertura vegetal nativa vai revelar o grau de preservação de biomas. O indicador de qualidade da água, a conservação dos recursos hídricos. O índice de fragmentação florestal vai demonstrar a conectividade e viabilidade ecológica. A população de espécies chaves vai revelar a saúde de ecossistemas. O índice de regeneração natural vai revelar a capacidade de recuperação do ambiente após impacto. Ótimo, ameaças à conservação de recursos renováveis. O desmatamento e queimadas, a gente já viu, o aceleramento e erosão do solo também. Poluição de corpos de água, sobrepesca e caça ilegal e também a relação de espécies exóticas e invasoras. Aplicações periciais. Avaliação de APP desmatada, grande problema. Perícia em barragem ou obra hídrica, né? Tá precisando de pessoas nesse país com coragem para fazer isso aqui. Perícia em barragens e obras hídricas. Porque depois na merda e ninguém paga o preço, só os pobres daquela região. Ai, meu Deus. Queimadas ilegais, laudos para compensação florestal e identificação de espécies nativas suprimidas. Aplicação de normas do Código Florestal do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Boas práticas e estudos de caso. A gente tem florestas manejadas na Amazônia, no Pará e no estado do Amazonas. Exploração legal com regeneração garantida. A gente vai ter a recuperação de nascentes via PSA, pagamento por serviços ambientais. Recuperação de nascentes via PSA no município de Extrema, Minas Gerais. Produtores recebem por conservar. E o reflorestamento com espécies nativas do TNC e do ICMBio. Regeneração com foco ecológico e produtivo, tá bom? Algumas das nossas referências: a gestão de conservação, novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos, relatórios anuais de conservação da biodiversidade. Galera, a gente tem que aprender a começar a visitar esses sites governamentais do Ministério, da Embrapa. Realmente eles produzem bastante coisa, tem bastante material lá, muito bom, muito bom, muito bom. O material da OCDE também é bem trabalhado, vale muito a pena.